Saudações, seja bem-vindo a mais um podcast Inova no Interior. Sou Fabrício Boechat e hoje aqui comigo, França. França, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Fabrício. Você é um gentleman, um amigo, que nos dá a oportunidade de falar um pouquinho mais de nossa cidade, que é Itaperuna. Imagina, cara, eu fico felizão de poder contribuir, falar e tratar de assuntos aí que trazem inovação e principalmente melhorias para nossa cidade, né? E hoje a gente vai falar, França, sobre a questão de recreação e lazer. Particularmente, eu já lidei com alguns eventos assim, tem uma galera geek aí que de vez em quando a gente está tentando fazer eventos, fazendo coisas legais. E eu sou super a favor, eu utilizo o espaço público, já joguei vôlei, já nadei na piscina da prefeitura. Então eu acho que a questão do espaço de lazer e recreação, principalmente qualidade de vida, né, e tá atrelado também à cultura, acho que tem muito a ver. E hoje a gente queria tratar com você de assuntos relacionados a isso. E assim, a primeira coisa que eu queria te falar é sobre a criação, né, ou manutenção, ou ativação, né, em espaços que já existem no município, enquanto qualidade de vida. Como você pensa aí desses espaços aí, que o município existem alguns precisam de melhorias, alguns precisam de projetos, enfim, como que você vê isso aí? As escolas, elas, em sua maioria, possuem quadras, algumas necessitam de serem revitalizadas e poderiam ter mais projetos de utilização. Algumas são utilizadas pela comunidade local, mas eu entendo assim, desorganizados. Eu acho que esse lado tem que ter, livre, mas também tem que ter projetos, para que nós possamos cada vez mais trazer essas comunidades para a questão cultural. E quando eu falo cultural, eu não estou falando só a parte ideológica da coisa, né? Eu estou falando cultura como um todo. A dança é uma cultura. E a dança é o que? É uma prática física, né? Você está mexendo com o corpo. Então, quando eu falo cultura, eu estou falando de uma maneira bem ampla. Então, eu acho que falta essa fomentação. Ela existe, o governo atual tem feito bastante isso, na Secretaria de Educação. Sim. Os professores são incansáveis de criar projetos. Olha, eu te falo que cada escola deve ter aí, por ano, 4, 5 projetos. Então, semana passada mesmo, eu estive lá no Madalena Magacho, festa junina, as criancinhas inserindo, mas já tive lá um projeto de ciência. Estou citando um exemplo de uma escola, mas todas as escolas fazem isso através dos seus projetos pedagógicos. Então, isso é muito interessante. Mas podemos ampliá-los. Não pode ficar só restrito à questão escolar. Sim. Né? A comunidade que participa, mas poderia participar ainda mais. Nós temos um poliesportivo, que é o Point, que funciona bem, tem jovens, adultos, idosos, né, conseguem fazer vários tipos de atividades, danças, atividades físicas específicas, né, natação. Então o poli tem uma importância cultural, né, e de saúde para os munícipes muito importante. Mas vários desses espaços poderiam, como disse, serem melhores aproveitados, né? Acho que poderíamos fazer mais. Vou falar especificamente das praças, porque, olha bem, eu moro no bairro Niterói. Até chegar ao poli é complicado. Eu tenho um carro, mas quem não tem? Às vezes não tem nenhuma bicicleta. Imagina uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, que usa bastante esse equipamento. Poxa, podia estar mais próximo de algum lugar. Então, as praças, que em tese, são os espaços mais perto, né, do cidadão. E aí são assim, anos que eu observo em Itaperuna uma maneira errada de se fazer praça, que vem melhorando nos últimos anos, colocando algumas, alguns aparelhos para fazer exercício, etc. Mas eu penso, não sei se eu sou um pouco das antigas, mas eu gostaria de ver as praças com menos cimento, as praças com mais brinquedos para as crianças, porque é uma área arborizada. Arborizada é uma área de lazer, né, e uma área comum de convivência. Você descer com seus filhos, quando eu falo descer de um prédio, ou sair de sua casa, e chegar na praça e conviver com as outras pessoas, as crianças conviverem entre si, ter contato com a terra. Eu fazia isso muito quando meus filhos eram pequenos, para eles criarem anticorpos, brincar mesmo, né, sair do cimento.
Então, esses espaços em Itaperuna, eu acho que estão ainda... Você sabe disso. Você chega na praça, são os bloquetes que você falou num outro momento. Bloquete, bloquete, bloquete. Cadê o balanço? Cadê o escorrego? Cadê aqueles túneis de plástico que entra e sai, vai para ali, a criança acaba fazendo ali também uma atividade física, motora. Então, precisa avançar. A questão de skate, a gente pode ter ali por exemplo, a Beira Rio, acho que foi revitalizada, e você já vê uma galerinha indo lá andar de patins, indo andar de bicicleta, entendeu? Então, você vê que se há uma ação de proporcionar lazer, a população, a comunidade abraça. Abraça. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento muito importante, eu sempre destaco isso, de termos um deputado federal. Eu acho isso importantíssimo, né? Porque a possibilidade de trazer verbas através de projetos criados por qualquer cidadão e por nós políticos, eu acho muito interessante. É um momento que nós não podemos perder. É um momento ímpar que temos que aproveitar. É um projeto que deu certo depois de quase 30 anos, e nós já vemos lá com a questão do aeroporto, né, a questão do parque de exposição, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Né? Então, aproveitar isso para criar projetos que podem ser viabilizados através do governo federal. E é possível? É possível. Vou te dar um exemplo, aquela Beira Rio. A Beira Rio é subutilizada. A noite ainda está bem escura. Sim, sim. Né? Então eu tenho certeza que o deputado, e se nós também estimularmos, porque ele não dá conta de tudo sozinho, ele tem que se estimular, tem que ser apresentados projetos, e um projeto que eu sonho é ver aquela Beira Rio revitalizada. Né? Pensa bem, você chegar uma área, uma extensão, né, muito interessante, eu vou falar até imensa, né, que liga vários pontos da cidade, você ali à noite ter condições de ter quiosques iluminados. Não só no centro, como também ali perto do Itapuã, Beira Rio enorme. Beira Rio que eu falo de um modo geral. Né? Olha bem que coisa bacana. Então, temos que aproveitar esse momento bacana da política de Itaperuna, onde voltamos a ter um representante na esfera federal, para podermos viabilizar esses projetos através da questão de financiamento. Né? E eu acho que é possível e tenho certeza que vamos sonhar e vamos tentar realizar. Pô, a cidade quente que a gente tem, né, cara? Se a gente tivesse um lugar de lazer, de cultura, na beira do rio, com sombra, ia ser mais... E quando eu falo vamos tentar realizar, não é o França, não. Vamos tentar é você, é todo mundo. Sim, tem que se mobilizar. A mobilização. Só porque às vezes as pessoas interpretam, o França é prefeito. Não, nada disso não. É a questão da mobilização. Porque eu acredito e falo isso, não é só você fala assim, desculpa, não estou fugindo do tema, mas é para não perder. Muitas vezes o eleitor diz assim, elegi, está eleito um político e abandona o político. Sim. Abandona o político. Porque muitas vezes fala assim, o político abandonou, só aparece de 4 em 4 anos. Mas o eleitor tem que participar, seja através das associações de bairros, enfim, seja através de ir na Câmara Municipal, porque se ele pensar direitinho, se o cidadão pensar direitinho, a instituição mais próxima dele é a Câmara Municipal. O cidadão político mais próximo dele é o vereador, é o prefeito, porque ele encontra na rua, ele encontra no trabalho. Entendeu? Ele pode cobrar diretamente, mais difícil é cobrar um deputado estadual, é mais difícil cobrar um deputado federal, é mais difícil cobrar um presidente da República, um governador. Agora, nós estamos ali, no político local, e está ali no dia a dia. Então, essa participação ela é fundamental. Né? E o lazer, eu lembro, voltando especificamente ao tema, que os jovens, principalmente depois da vinda das faculdades, das universidades, os jovens não tinham o que fazer. Chegava à noite, na minha época, nós íamos ali para o antigo fórum, ali no centro, ficar rodando ali, que hoje tem uma parte da prefeitura e o cartório eleitoral, ficava ali sentado, namorando, paquerando, ficava ali, não tinha nada. Né? Tinha alguns lugares, eu nem lembro mais os nomes, mas tinha alguns lugares ali que a gente frequentava e não tinha mais nada. Né? Hoje tem, a cidade tem não é uma vida noturna, mas já tem, né, vários pontos que o jovem pode frequentar, mas é muito pouco. Dá né? para explorar mais. Nós temos, por exemplo, o SESI,
né? Tem que ser feito parcerias. O SESI, eu acho o SESI ainda um pouco distante da comunidade como um todo, né? Já tem a dificuldade da localização, da distância. E apesar de estar, eu não lembro quanto tempo, mas tem bastante tempo que o SESI está ali, acredito que mais de 20 anos, né? E eu acho que falta enraizar o SESI. Eu acho que a população, você pode discordar de mim, mas a população de Itaperuna como um todo não descobriu o SESI. Sim. Depois de 20 anos deve ser isso. E eu ia te complementar isso, que também as pessoas precisam entender que o município é delas. O poli não é do município. O poli o município são as pessoas. Então o poli é das pessoas, são das pessoas. Ele é das pessoas. Sim. Então, as praças são das pessoas, a Beira-Rio são dos itaperunenses. É nosso. Não é? Às vezes a pessoa tem a sensação que o município é um ente diferente dela. Não. Entendeu? Ela faz parte do município. O coletivo das pessoas é o município. O município não existe, né? Sem as pessoas, sem um cidadão. O que constitui ele são as pessoas. Então, o equipamento público é da população. Então a gente tem que batalhar, ajudar, cuidar, zelar. Né? Fazer iniciativas, como você falou, né? A gente já conversou aqui em outros programas aqui sobre como que funciona quando todo mundo se une em volta de um bem comum. Mas enfim, e aí você falou um negócio aí de... já que você puxou a sardinha lá atrás, eu sou professor de história, né? Então eu tinha um pouco saudosista, né? Também, que eu lembro das festas de peão, quando eu era garoto, isso aí lá no final dos anos 80, início dos anos 90, a festa do Parque de Exposição de Itaperuna era algo incrível. A gente via touros premiados, vacas leiteiras incríveis, um pouco mais, e obviamente, o crescimento urbano, né, engoliu aquilo ali, né, e se faz hoje, carece um novo espaço para uma festa da cidade que comporte o tamanho que Itaperuna está ficando, né, França? Você vê que, olha bem, a venda da Capil, o loteamento daquele terreno foi algo difícil para nós. Doeu um pouquinho, né? Doeu, porque, repito, como professor de história, então ali era algo simbiótico, era uma simbiose com a sociedade itaperunense. Era o nosso point, nós sonhávamos de chegar à festa de maio, ir para aquele local, paquerar, curtir, assistir os shows, tomar uma cervejinha, enfim. Corta rapidinho. Você que é jovem, que não conviveu isso, entra na internet aí e procura as festas de peão do interior de São Paulo, a festa de exposição do Rio Grande do Sul. A de Itaperuna não perdia nada para essas que você vê. Nada. Enormes. E, por incrível que pareça, olha bem, o município não tinha e não tem um parque de exposição, porque ele não era do município. É interessante. Aí uma parte foi para o poli, depois foi proibido, e com razão, porque o poli não é uma área, é uma área de lazer, não uma área para esse tipo de festa, porque danifica, prejudica a principal finalidade do poli esportivo, né? E hoje em dia é feito na secretaria, ali no espaço onde funciona a Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura. Mas está ficando pequeno já. O antigo mercado produtor não tem condição. Os shows mesmo esse ano, eu fui em um, né? E foi da Cláudia Leite, eu fui. Dava para mexer, mas disse que lá do boiadeiro, lá do sertanejo, não dava nem para virar o corpo. Então o espaço é muito pequeno, né? E eu digo assim, eu fico feliz porque quando exerci meu primeiro mandato, eu dei o voto favorável também para que fosse desmembrada uma parte do terreno do IFE, né, sem prejudicar em nada a funcionalidade ou o crescimento estrutural, né, do Instituto Federal de Educação. E essa faixa de terra, uma metragem considerável, né, ficou destinada ao município para ser construído ali um parque de exposição. E aí não adianta a gente separar isso da polícia. Eu estou falando isso aqui, eu não me lembro o ano específico, mas eu fui no meu primeiro mandato de 2013 a 2016. Então, se foi em 2016, tem pelo menos 8 anos. Né? Por que está parado? Cadê a representatividade política para gerar recursos, atrair recursos para se instalar definitivamente o nosso parque de exposição? Isso está sendo viabilizado, né, através do nosso representante, né, no Congresso Nacional. Olha aí, ó.
a importância de uma cidade mobilizada, a importância de uma cidade ter representantes, né? A gente chega até a comparar por que Muriaé cresceu tanto. 2 deputados estaduais, 2 deputados federais. Então, Itaperuna vai avançando e eu tenho certeza que o Parque de Exposição, em breve, o terreno está lá e em breve vamos resgatar, não no total, né, porque fica ainda o saudosismo daquele local onde era Capil, mas pelo menos aqueles que não viram, como você falou, vai ter um local amplo, né, onde poderá receber shows, onde não é a minha praia, eu não sou muito ligado a essa questão da competição leiteira, essas coisas, mas até isso é prejudicado onde está. Não era nem para ter ali, porque não tem espaço para isso. E tendo um parque desse modelo, não necessariamente é só para festa de peão. Não. Você tem... vou fazer um parênteses aqui. Não sei se você conhece o espaço público que Magé colocou em Piabetá. Não sei se você já teve oportunidade. Não. Se não, convido você a passar lá para você dar uma olhada. Enorme, incrível, bem estruturado. Então, o volume de eventos que passou a acontecer naquele espaço, proporcionado pela prefeitura, gerou renda, gerou receita, gerou turismo. Então, assim, é bacana você ter um equipamento desse, porque às vezes você fala, pô, mas vai gastar um dinheirão lá, tanta coisa para fazer. Não. Um espaço desse, ele proporciona lazer e cultura, mas ele proporciona emprego, renda, né? Tem um monte de coisa. Primeiro, não é uma renda que viria ou que virá para a saúde. Não é renda. As pessoas têm que ter bem essa noção, né? Isso vem de um ministério específico. Se não vier para aqui, para aquilo ali, ele vai para outro lugar para a mesma finalidade. Então não está tirando dinheiro de nenhum lugar. Segundo, e aí fica a sua dica que já estou abraçando, né? Para não acontecer o que aconteceu depois por exemplo, fazendo uma analogia, depois da Olimpíada, por exemplo. Criaram espaços mortos que não são aproveitados para nada. Dá para usar um espaço para uma vez por ano. Você faz um calendário municipal de eventos. Perfeito. Então, quando for o projeto for aprovado, né, para ir à licitação, que já ali contemple uma estrutura capaz de atender ao município e aos seus cidadãos durante todo o ano. Belíssima dica e está abraçada a ideia. Bacana, gente. Pô, eu já fui atuante aí, né? Como professor, mas fui atuante na questão de lazer e cultura, principalmente ligado à cultura geek, cultura jovem. Fico empolgadíssimo de pensar em ter locais, tanto das praças, escolas, e, poxa, um equipamento público bacana para se fazer isso. Também bem legal. E fico feliz desse podcast a gente tratar desse assunto. E a gente se vê aí num próximo episódio aí para tratar de outros assuntos aqui, para a gente levar inovação e coisas bacanas aí para o nosso interior.